Olá a todos, bem-vindo à nossa aula sobre a Reforma Protestante. Hoje vamos explorar um dos eventos mais significativos da história do cristianismo, que não apenas transformou a religião, mas também impactou profundamente a sociedade como um todo. Essa aula será dividida em partes e nós vamos começar contextualizando o cenário histórico e vamos abordar também as causas, os principais eventos e as consequências da reforma e finalmente vamos fazer uma reflexão crítica sobre a sua relevância nos dias atuais. Bom, para entendermos a reforma protestante, é fundamental mergulharmos no contexto do início do século XVI, com o período em que a Igreja Católica Romana exerceu enorme influência sobre a vida, não apenas espiritual, mas também social, econômico e político na Europa. A Igreja não era somente uma instituição religiosa, ela desempenhava um papel central e em várias esferas da vida e tinha grande poder sobre os reis e governantes, influenciando desde as decisões políticas até as questões familiares e de moralidade. Contudo, no século que antecedeu a reforma, a igreja começou a enfrentar uma série de críticas e uma crise de renovação. Muitas pessoas honestas e até mesmo membros do clero passaram a enxergar sinais de corrupção e desvio em sua estrutura. Uma prática que simbolizava essa decadência era a venda da indulgência. A indulgência era perdões concedidos pela igreja para reduzir o tempo que a alma passaria no purgatório. Com o tempo, esse conceito foi comercializado e as indulgências passaram a ser vendidas em troca de doações financeiras e muitas vezes sob a justificativa de financiar grandes obras, como, por exemplo, a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Essa prática de vender perdão em troca de dinheiro, gerou indignação e foi vista como uma exploração da fé das pessoas mais simples, que muitas das vezes fizeram sacrifícios financeiros, acreditando que ajudavam a si mesmo e os seus entes queridos para alcançar a salvação. Essa negociação de indulgência e outras práticas questionáveis fizeram com que muitos fiéis se sentissem cada vez mais distante do propósito espiritual da igreja, que era que para eles pareciam mais preocupado em acumular riquezas e poder do que seguir os ensinamentos de Cristo. Além disso, as escrituras eram mantidas em latim, uma língua inacessível para a maioria das pessoas da época, que dependiam do clero para ouvir e interpretar a palavra de Deus. E isso criou uma barreira entre o povo e a Bíblia, restringindo o entendimento das escrituras ao clero e impedindo que os leigos desenvolvessem uma compreensão direta da mensagem cristã. Bom, esse controle da interpretação da Bíblia reforçava a autoridade da igreja e do Papa, mas deixava pouco espaço para os questionamentos ou o estudo individual da fé. Outro fator social e cultural também alimentaram esse clima de insatisfação. O Renascimento, que trouxe a nova ideia sobre a capacidade e o valor do indivíduo, incentivou as pessoas a buscarem conhecimento e questionarem a estrutura antiga. Com a invenção da imprensa por Gutenberg, por volta de 1940, ideias críticas à igreja se espalharam com rapidez antes de serem iniciadas. Essa
invenção foi crucial para a reforma, pois permitiu que os escritos dos reformadores fosse amplamente distribuído e lido, desafiando então a hegemonia do discurso religioso da Igreja Católica. Portanto, a reforma protestante foi a resposta de um movimento crescente de pessoas que desejavam uma renovação espiritual genuína e uma volta à mensagem original das Escrituras. Ela surgiu em um momento em que o descontentamento com a igreja atingiu um ponto de ebulição, né? Impulsionando pelo desejo de muitos fiéis de reencontrarem uma espiritualidade mais pura e centrada em Cristo. Esse foi o contexto no qual Martim Lutero decidiu tomar uma posição, colocando em movimento um dos maiores movimentos da renovação da fé cristã e da estrutura eclesiástica da história. Foi nesse ambiente de descontentamento que Martim Lutero, um monge e teólogo, decidiu agir. No dia 31 de outubro de 1517, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, desafiando a prática da Igreja Católica. Lutero defendia que a salvação vinha pela fé e não por obras, como a compra de indulgências, por exemplo. Suas ideias foram rapidamente disseminadas, principalmente devido à invenção da imprensa, e que facilitou a divulgação dessas suas obras e o diálogo sobre as suas críticas. Além disso, é importante mencionar outra influência que contribuíram para a reforma. O Renascimento havia promovido um nascimento de conhecimento e um questionamento das tradições, encorajando as pessoas a lerem as Escrituras por conta própria. O humanismo também desempenhou um papel crucial ao valorizar o indivíduo e a razão, desafiando a autoridade da igreja. Bom, e os principais eventos da reforma? Com o aumento do apoio popular, outras figuras importantes surgiram, como, por exemplo, João Calvino e o Eurico Zunglio, cada um com suas interpretações e prática que se distanciava da doutrina católica. A reforma não foi um movimento unificado, mas sim um conjunto de várias correntes que, embora compartilhassem os princípios básicos como sola escritura, ou somente as escrituras, ou somente a fé, apresentavam diversas significativa entre si. E ao longo do século XVI, a reforma se espalhou rapidamente pela Europa, levando à formação de novas denominações cristãs e a Guerra dos 30 Anos. Bom, que acabou culminando em um intenso conflito entre católicos e protestantes. Este foi um período de grande agitação religiosa e política que culminou entre tratados que estabeleceram e princípios da tolerância religiosa em algumas religiões ou algumas regiões, né? E quais foram as consequências da reforma? As consequências da reforma protestante foram profundas e variadas. Em termos teológicos, a reforma levou a uma reinterpretação da relação entre o ser humano e Deus, enfatizando a importância da fé e da leitura das Escrituras. Socialmente, a reforma impulsionou mudanças que fomentaram o individualismo e a liberdade religiosa, contribuindo para o surgimento do capitalismo, como analisado por Max Weber em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bom, politicamente, a reforma desafiou a autoridade papal, resultando no quê? Resultando
em séculos de conflito entre diferentes confissões cristãs e a necessidade de reavaliação do poder eclesiástico na vida pública. Bom, a reflexão crítica. Agora convido você a refletir como a reforma protestante ainda influencia a nossa prática religiosa hoje. Bom, será que a ênfase na liberdade individual e na interpretação pessoal da Bíblia continua a moldar a diversidade religiosa que temos atualmente? Bom, que lições podemos aprender com os desafios enfrentados durante a reforma? Bom, para finalizar, a reforma protestante foi um evento que mudou não apenas a face do cristianismo, mas também a estrutura social, política e econômica da Europa e do mundo. É importante que continuemos a estudar e a discutir suas implicações, pois, embora tenha ocorrido há mais de 500 anos, a sua repercussão ainda não estão presentes nas nossas vidas nos dias de hoje. Se você ficou interessado em saber mais, recomendo que você leia mais sobre esse tema e busque entender como a reforma influenciou diferentes denominações e movimentos ao redor do mundo. Obrigado por assistir esta aula e até a próxima, se Deus quiser.